Anistia, uma palavra forte que evoca perdão e redenção. A palavra que não sai da boca de Bolsonaro se tornou um escudo conveniente para sua própria situação. Com seu julgamento no Supremo Tribunal Federal marcado para 2 de setembro, o ex-presidente e seus apoiadores, notadamente o seu filho Eduardo Bolsonaro, usam o tema da anistia para os condenados do 8 de janeiro como um pano de fundo para causas pessoais. A pergunta que se impõe é: anistia para quem? Bolsonaro não apenas defende seus apoiadores, mas também clama por uma ajuda internacional na esperança de reverter sua própria condenação. A retórica, nesse sentido, não é apenas um discurso ideológico, mas um cálculo pragmático, uma tentativa de condicionar a opinião pública e pressionar a justiça. No Brasil, a narrativa é de que os condenados pelo 8 de janeiro não são golpistas, mas vítimas de perseguição política. O clamor é contra o judiciário e, em particular, contra o ministro Alexandre de Moraes, que estaria agindo de forma tirânica nas investigações e condenações. A direita brasileira, em suas manifestações, alega que as penas aplicadas são arbitrárias e que o processo judicial não respeitou a individualidade das condutas. No entanto, é importante notar que o próprio STF tem feito distinções, como a concessão de prisão domiciliar a alguns réus com problemas de saúde graves, o que de certa forma contradiz a tese da arbitrariedade absoluta do tribunal. A ironia, no entanto, é gritante. As leis que dão base a essas condenações foram sancionadas pelo próprio Jair Bolsonaro. A Lei 14.197, de setembro de 2021, revogou a antiga Lei de Segurança Nacional e tipificou novos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Foi essa legislação que definiu explicitamente como crime a abolição violenta do Estado Democrático de Direito e o golpe de Estado, exatamente os crimes pelos quais os réus do 8 de janeiro foram condenados. Em um movimento histórico, Bolsonaro ajudou a criar as armas legais que agora são usadas para responsabilizar seus apoiadores e que servem de base para os processos contra ele mesmo. O processo judicial não é arbitrário, mas sim a aplicação de um conjunto de leis que sua própria administração ajudou a aprovar. Do outro lado do Atlântico, essa mesma narrativa encontra seu maior aliado, Donald Trump, um líder que, depois de sua própria insurreição no Capitólio, entende bem o manual da deslegitimação democrática. Ele não apenas abraça a família Bolsonaro, mas vai além usando a Lei Magnitsky, criada para punir violadores de direitos humanos e corruptos, para sancionar o ministro Alexandre de Moraes. A lei é arbitrariamente instrumentalizada para atacar a defesa de uma democracia soberana, revelando que a justiça de Trump é, na verdade, uma ferramenta para retaliações políticas. É aqui que a hipocrisia se torna inegável e o discurso se choca violentamente com a prática. Acreditando na retórica de perseguição, foragidos do 8 de janeiro buscaram asilo nos Estados Unidos. O que eles encontraram, no entanto, foi a realidade brutal da política de A América Primeiro. Pessoas como Raquel de Souza Lopes, condenada a 17 anos no Brasil, tiveram seu pedido de asilo negado e hoje aguardam deportação. Outras, como Cristiane de Silva, já foram presas e deportadas. A negação do asilo político é, por si só, a mais alta validação do sistema judicial brasileiro. O governo americano, na prática, reconhece que os crimes cometidos no Brasil são reais e não perseguição. Os perseguidos da narrativa são, para as autoridades americanas, simplesmente criminosos ou imigrantes ilegais e não perseguidos políticos que mereçam asilo e abrigo. A anistia e a defesa da liberdade são, no fim das contas, apenas um pretexto. A aliança entre Trump e a direita brasileira é puramente transacional e a causa dos peões na cadeia é secundária. O gasto de energia política não é para livrar aqueles que foram usados, mas para livrar o líder que os instrumentalizou.
A prova é que o tema de anistia, que havia esfriado consideravelmente, só voltou à pauta com força quando a liberdade do próprio Bolsonaro foi posta em jogo com o avanço de seus julgamentos. A diferença entre discurso e prática é a distância que separa a narrativa política da verdade. Enquanto Eduardo Bolsonaro articula dos Estados Unidos medidas que visam apenas livrar seu pai da prisão, nosso país segue firme em sua soberania. As instituições, como o Supremo Tribunal Federal, mantêm a ordem de uma nação que, sabendo que Lula e Bolsonaro passarão, não se deixará curvar e se render a um imperialismo que só tem interesse em nos sucatear.